Olá pessoal, sou Daniela Abreu trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes vou dar um alô para os apoiadores financeiros do podcast, que é o Marcos Roberto, Ricardo Cidade, Joanes Castro, Thiago Carvalho, Érica Faria, Carolina Ferrato, Luiz Bonani, Maria Renata, Felipe Ramos e Patrícia Budi, e também agradecer ao Pix da ouvinte Célia. Muito obrigada, Célia. E é isso, pessoal, vamos para os relatos de hoje. A mulher de branco no meu quarto. Meu nome é Jéssica e sou de Brasília. Atualmente estou morando na cidade de Provo, espero que seja assim a pronúncia, em Utah, nos Estados Unidos, onde o relato a seguir aconteceu. Detalhe que minha casa fica a menos de 1 quilômetro do cemitério, fato para o qual apenas me atentei 1 ano depois do ocorrido. Este relato não sei se foi um episódio de terror noturno, mas eu realmente acredito que vi alguém de verdade. Bem, eu geralmente acordo bastante durante a madrugada, porque a minha cama de casal infelizmente é bem pequena e meu esposo tem 1,83 de altura, então já viu, né? Nessa noite, especificamente, não foi diferente. Eu estava dormindo tranquilamente ao lado do meu marido quando acordei para beber água. Eu estava de lado, pois é assim que eu durmo, e automaticamente estiquei a mão direita, já que eu estava deitada sobre o meu braço esquerdo, para pegar minha garrafa, mas eu não consegui encontrá-la, porque estava muito escuro. Foi então que eu me virei de barriga para cima, para deixar meus braços livres e usar as 2 mãos para tatear. Só que, no momento em que eu virei, bem ao pé da cama, em frente ao meu lado, de pé, vi uma mulher de vestido branco. Eu adoro que esses fantasmas sempre estão usando vestido branco. Parece até que acabaram de vir da lua de mel, só para assombrar a gente, né? Mas enfim, logo meus olhos se acostumaram com a escuridão e eu consegui ver nitidamente que essa mulher estava com vestido branco de época, tipo do século XIX, e estava com cabelo, que era preto, preso em um coque daqueles de 1800 também. Ela parecia até com a Sônia Braga, um pouco, parando agora para refletir. Nesse momento, meu coração gelou e eu não conseguia nem piscar. Fiquei imóvel pelo que me pareceu ser mais ou menos 1 minuto. Essa mulher estava olhando para a direção em que meu marido estava. Seu olhar era que nem quando a gente fica compenetrado olhando para o nada. O mais surpreendente é que sempre que algo me assusta, eu grito. Sou a própria atriz do filme de terror. Mas dessa vez eu fiquei congelada de medo e não reagia. Só conseguia fitar aquela mulher, para me certificar se realmente eu estava vendo aquilo. Foi então que pensei, vou acordar o meu marido e perguntar se ele também a vê. Mas assim que o toquei para acordá-lo, a mulher desapareceu. Eu fechei os olhos e orei muito naquela noite debaixo do cobertor. Obviamente depois de ter acordado meu marido e contado para ele tudo o que presenciei. Ele acredita que tive um pesadelo, mas eu sei que eu estava acordada quando aquilo aconteceu. Outros episódios ocorreram na minha casa depois desse, mas nada de ver pessoas, ou no caso, fantasmas. Para ser honesta, eu senti que a energia daquela mulher não era negativa. Por isso, eu a chamo carinhosamente de Jocasta. E assim como aquela entidade que roubou a arma do seu amigo, no episódio 280 do podcast, e depois a devolveu, colocando em cima da cama, a Jocasta adora esconder minhas coisas quando estou sozinha em casa e me fazer sair procurando como se eu fosse uma louca desvairada, para depois encontrá-las em um lugar onde eu já havia procurado. Esse relato foi enviado pela Jéssica. Reencarnação em família? Eu vou contar para vocês um relato que eu recebi no direct do Instagram. Foi um ouvinte aqui já antigo, ele me perguntou se eu acreditava em reencarnação, se alguém pode morrer e reencarnar dentro da própria família. Eu falei que sim, porque eu já ouvi muitas histórias. Aí ele foi me contar o caso da família dele. Bom, ele começa falando que é evangélico, mas, esse mais é porque o que ele vai contar agora vai de encontro ao que a religião dele prega. Algumas religiões evangélicas falam que não existe reencarnação. Então,
Ele fala que a sobrinha dele tem todo o jeito da tia que ele mais gostou na vida e foi muito próxima a eles. E o interessante é que essa menina, ela põe apelidos em pessoas que era usado pela tia dela, né? E elas nem conviveram. Quando a criança nasceu, a tia dele já era falecida há uns 10 anos. E vinha acontecendo muitas coisas curiosas. Aí ele contou um caso assim bem curioso. Ele conta que um amigo da família foi visitá-los e essa sobrinha estava lá nesse dia. E ela nunca tinha visto esse rapaz. Na hora que ele parou o carro, disse que não tinha nem descido do carro ainda, essa menina correu ao encontro dele, abraçou e falou assim, né? Um nome inventado aqui. Joãozinho, que saudade, abraçou, toda emocionada, chamou para brincar com ele. E todo mundo ficou assim, um queixo lá no chão. Porque, primeiro, ela não conhecia esse rapaz. E outra coisa é que esse apelido, sim, esse nome Joãozinho, apenas a tia dele utilizava. Um exemplo aqui, o nome dele, fictício, era João Francisco. Todo mundo chamava de Francisco, apenas essa tia chamava de Joãozinho. E então, assim, todo mundo ficou chocado, porque essa menina tem os 3 jeitos da tia, tem o jeito de falar, o jeito de agir, os gostos, e diz que até se parece um pouco, assim, a aparência, né? E mesmo com isso, a pessoa não comenta nada. Só que lá, quando eles estão em off, o ouvinte é a mãe dele, que os dois são evangélicos, mas eles entendem, né, que tem alguns assuntos espirituais que vai muito além da nossa compreensão. Então, quando eles estão juntos, eles comentam sobre isso, longe dos olhares dos demais parentes. E outra coisa também, diz que essa tia falecida, ela era chefe de cozinha, e essa sobrinha, ela ama ajudar na cozinha. E quando ela fica brincando no sítio, diz que passa horas brincando de cozinhar. Pois é, gente, então, o que vocês acham? Vocês acham que pode ser uma reencarnação dessa tia dele? Eu acho que sim. O que vocês acham? A música misteriosa. Esse é um relato curto e sempre achei um grande enigma, pois eu assovio uma música que eu nunca escutei em lugar nenhum e juro de pé junto que estou contando a verdade. De vez em quando, ela vinha em minha mente e eu me perguntava que música é essa. O mistério se desfez quando dei carona para um colega mais velho que eu. De repente, do nada, comecei a assoviar tal música. Ele disse: Nossa, quanto tempo eu não ouço essa música. Onde você a ouviu? Respondi que não sabia ao certo, que ela simplesmente aparecia em minha mente. Daí ele me contou que a música se chamava La Violeteira, uma antiga música cantada por Sarita Montiel. O interessante é que eu gosto de rock e jazz moderno, não é um tipo de música que costumo ouvir. Agradeci a ele, pois fiquei sabendo a origem da tal música misteriosa. E fui investigar mais a fundo na internet e descobri que essa música foi composta em 1914 na Espanha. Daí comecei a fazer suposições do porquê eu a conhecia sem nunca tê-la ouvido. O interessante é que minha avó paterna era brasileira, já meus bisavós e tios-avós eram todos espanhóis. Será que em algum momento no tempo eu vivi na Espanha? Seria um caso de memória de vidas passadas? Acho que nunca saberei, mas vou continuar a assobiá-la. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pelo Maurício de Santos, São Paulo. Minha irmã caçula e meu avô. Morei num apartamento na zona norte do Rio de Janeiro até meus 26 anos de idade. Era um apartamento com móveis antigos e muito amplo. Durante quase toda a minha infância, não testemunhei nenhum fenômeno. Nada de estranho para uma criança. A partir daqui, irei relatar alguns fatos ocorridos durante o período em que morei lá. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu avô, por parte de mãe, que já havia sofrido um derrame e estava com a saúde muito debilitada, fazia muitas idas e vindas ao hospital. Ficava longos períodos internado e, durante uma dessas longas internações,
meus pais resolveram viajar em um fim de semana, deixando eu e a minha irmã de 15 anos e outra de 7 anos sozinhos em casa. No sábado, por volta das 22 horas, estávamos os 3 na sala. Eu e a mais velha assistindo TV e minha irmã mais nova no chão brincando com suas bonecas. Foi quando ela começou a gritar e rolar no chão de dor, com a mão direita apertando o braço esquerdo. Ela gritava: Meu braço, ai, meu braço! Eu e minha outra irmã ficamos olhando aquilo assustados e tentando acalmá-la. Meu Deus, calma, o que houve? Você caiu? De repente, do nada, de uma hora para outra, ela parou de gritar. Continuou chorando por um tempo, mas dizia que não estava sentindo nada. Achamos que era drama de criança pelo fato dos meus pais estarem distantes. Ligamos para o hotel onde eles estavam e comunicamos o ocorrido para minha mãe. No domingo pela manhã, minha mãe me acordou com os olhos mareados e um semblante muito triste. Ela me abraçou e disse que meu avô havia falecido na noite anterior. Teve um infarto e não suportou. Nesse momento, eu nem me lembrava mais do ocorrido na noite anterior com minha irmã. Já estava tomado pela tristeza da perda do meu avô. Algumas semanas depois, minha mãe nos reuniu na sala e disse que meu avô havia falecido após um procedimento de cateterismo. Para quem não sabe, é um procedimento no qual o médico introduz um catéter na parte superior do braço esquerdo para tentar desentupir uma artéria quando uma pessoa está infartando. Acrescentou no relato que tal procedimento havia acontecido exatamente na mesma hora em que minha irmãzinha tinha se contorcido de dor no braço esquerdo. Nunca fui uma pessoa de muitas crenças, mas não vejo outra explicação para o fato senão pela forte ligação que meu avô tinha com a minha irmã, que era a neta caçula dele. Esse relato foi enviado no e-mail. Terror no depósito. Olá, já enviei 2 relatos que já foram lidos no podcast, que é o Caixão Flutuante e Joãozinho, o Fofoqueiro. E aqui vai mais um. Como eu havia dito, aqui em casa somos meio, digamos assim, estranhos. Todos os 4, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu, temos uma coisinha a mais. Sempre tivemos contato com o sobrenatural. E não gostamos disso, embora sejamos espíritas kardecistas. E não se engane ao pensar que espíritas amam ver espíritos. Bom, chega de enrolar e vamos aos fatos. Há mais ou menos 4 anos, fui contratada para trabalhar em um antigo curtume, uma fábrica que já havia fechado, mas que servia de depósito de peças de máquinas dos outros curtumes espalhados pelo estado, que pertencia ao mesmo proprietário. Era um pouco afastado da cidade, mas ficava próximo a um pequeno bairro na zona rural. Ali, durante o dia, trabalhavam apenas eu e um senhor, que vou chamá-lo aqui de Senhor Antônio, que era o meu chefe. À noite trabalhavam 2 guardas, que se revezavam em plantões. Fui contratada para fazer a limpeza do escritório, arrumar arquivos e ajudar a tomar conta do lugar. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, meu horário era do meio-dia até às 19 horas. O senhor Antônio sempre saía entre as 16 e 17 horas, me deixando sozinha até às 19 horas, horário em que um dos guardas chegava. Aos sábados, apenas eu trabalhava das 7 da manhã às 19 horas com a companhia de Deus e dos fantasmas. Já digo aqui que eu nunca tive medo de fantasmas. Pelo contrário, eu sempre amei ouvir histórias e assistir filmes de terror. Não me agrada a ideia deles me tocarem ou virem conversar comigo. Quando isso acontece, eu brigo com eles. Sim, eu brigo com fantasmas. Em um sábado, desde cedo, eu ouvia passos por todo lado. Por volta das 11 horas, fui até a cozinha para esquentar minha marmita. Eu estava na guarita que fica bem no portão de entrada. Desci uma escada que ficava a mais ou menos 150 metros de onde eu estava. Andei mais uns 50 metros para chegar até a cozinha. A porta da cozinha era de metal sanfonado e tinha uma mola. Bastava soltar a porta que ela se fechava sozinha. Essa mola estava um pouco enferrujada e, por conta disso, precisávamos empurrá-la com força para conseguir abrir. Ou seja, por mais forte que fosse um vento, esse seria incapaz de conseguir abrir a porta. Fui lá, esquentei minha comida
E durante o trajeto, eu continuava ouvindo os passos. Eu só pensava, pode andar à vontade por aí, só não me enche o saco. Entrei na cozinha, a porta se fechou. Eu estava lá, cantando a plenos pulmões. De repente, ouvi uma voz masculina chamando meu nome. Camila! Camila! Saí de onde eu estava com uma faca e um martelo de carne na mão, pois se havia alguém ali, entrara sem autorização. Pensei que pudesse ser algum morador do bairro vizinho. Verifiquei do lado de fora e não tinha viva alma. Nesse momento senti os cabelos da minha nuca e dos meus braços se arrepiarem. Ai, fala sério que vão querer fazer graça de falar comigo, pensei. Falei em voz alta. Eu já disse que não falo com vocês. Vão pra luz, procuram um centro espírita, um médico competente, mas não me enchem um saco. Pararam de chamar meu nome. Eu estava terminando de comer, sentada a uma mesa de frente para a porta, aquela com a mola enferrujada que eu tinha que fazer uma força para conseguir abrir. De repente, essa porta se abre, lentamente. Parei com um garfo no meio do caminho, com a boca aberta, esperando que alguém fosse entrar. Me passou de tudo pela cabeça em 1/1000 de segundo. Pensei que fosse ladrão e que eu seria feita de refém. Pensei ser o senhor Antônio, que foi ver se estava tudo bem. Pensei ser o vento, mas o vento não podia ser. Ele não abriria a porta com a mola enferrujada. E nem tinha vento naquele dia, nem uma brisa leve. A porta se abriu completamente. Ficou ali, aberta, sem ninguém do lado de fora para empurrar ou do lado de dentro para segurar. Ficou aberta por 1 minuto e depois, da mesma maneira que se abriu, se fechou lentamente. Abaixei o garfo, fechei a boca, levei minhas coisas para a pia, peguei minha bolsa, voltei para a guarita e fiquei lá até às 17 horas, quando tive que descer de novo para acender as luzes. Nesse meio tempo, os passos continuavam e os arrepios também. Quando eu estava acendendo as luzes, os passos começaram a chegar mais perto e eu ouvia uma respiração perto de mim. Eu andava mais rápido e já estava quase ligando para meu pai vir ficar comigo. Afinal, 2 pessoas podem mais que uma, né? Nesse momento, senti um frio e tive a sensação de que alguém estava prestes a me tocar. Meu corpo já queria correr, mas minha mente queria ficar e brigar. E foi o que eu fiz. Eu gritei. Não coloca a mão em mim, ou você vai se arrepender. Hoje, lembrando disso, eu acho engraçado, porque onde já se viu brigar com uma coisa que nem dá pra ver? Como eu disse, eu sou estranha. Continuei batendo boca sozinha, brigando porque eu não queria sentir aquele arrepio. Não queria conversar com ninguém que já tivesse morrido e nem queria dar recado pra ninguém, porque morto, quando quer falar, só sabe mandar a gente dar recado. Eu lá sou correio espiritual? Quando o guarda, um senhor evangélico de uns 60 e tantos anos chegou, ele viu que eu estava brigando e perguntou se era com meu namorado por telefone. E eu disse que não, e contei a história toda para ele. O pobre homem se apavorou, e ficou pior, porque quando eu terminei de contar para ele a história, ouvimos uma risada. E passos se afastando. E para não dizer que eu estava mentindo, tanto eu quanto o guarda vimos os passos que se formaram na terra do chão. O guarda entrou no carro dele, ligou o rádio em uma estação onde um pastor falava, e isso enquanto ligava para o senhor Antônio dizendo que não ficaria nem mais uma noite naquele lugar. Fui embora para casa, voltei na segunda-feira apenas para pedir as contas, porque seja lá o que fosse aquilo que ficou comigo naquele dia na fábrica, me fez muito mal. Eu tive tremores, dores de cabeça, esqueci o que eu estava fazendo e fiquei sonolenta demais. Depois disso, nunca mais voltei naquele lugar. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Camila Nunes, de Dracena, São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com.
Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!